Olá pessoal, olá meninos, olá meninas. Vamos começar mais uma aula de Sociologia. Unidade nova, aula nova e aqui eu e a professora Oyama. Fala Oyama. Olá César, olá meninos, olá meninas. Começando a segunda unidade, né? Vamos que vamos, eu quero a participação de todos e todas lá no chat. Vamos lá? Beleza então, vamos começar rapidinho, vamos para o nosso momento de exposição. Estou esperando vocês ali. Pronto, galerinha, nós aqui vamos começar essa aula bacana. Quero desejar boa tarde a todas as comunidades que estão aqui, são muitas, o chat está passando aqui rapidinho, nem dá para eu falar o nome. Vamos voltar aqui, vamos apresentar os nossos slides iniciais, vamos lá? Eu tenho aqui a coordenação pedagógica do professor Antônio Carlos Santos Silva, a nossa equipe de Sociologia, a professora Adilma Rodrigues, eu, professor César Mustafa, a professora Maria Aparecida Lima, ou Aparecida Ramos, a professora Miriam Fonseca e a professora Oyama Lopes, nossa querida colega que está aqui hoje na assistência. E aí, dividindo aqui o vídeo comigo, a professora Oyama Lopes. E eu começo dando uma dica para vocês. Atenção a essa dica, galerinha, vamos lá, vamos se ligar, porque o Enem já está pintando aí as inscrições de 9 a 20 de maio, né? Então se liguem, inscrições do Enem 2016, 9 a 20 de maio. Depois dessa data não adianta chorar, não adianta espernear, porque o sistema não abre. As inscrições apenas e através do site www.inep.gov.br. Anota aí, galera. Vamos lá. Documentos necessários para fazer a inscrição: CPF, RG, endereço de e-mail válido. Vamos lá. Eu preciso saber o seguinte, informações indispensáveis, opção de língua estrangeira, inglês ou espanhol. Então, no ato da inscrição, você já tem que fazer essa opção. E também fazer a opção do município onde você pretende fazer as provas. Anotaram aí? 9 a 20 de maio, inep.gov.br, CPF, RG, endereço de e-mail válido. Tem que fazer um e-mail bonitinho lá para fazer essas inscrições, certo? E aí, tem mais informação ainda do Enem. Vou passar, hein? Existe uma isenção de taxa, tem uma turma que pode não pagar o Enem, são exatamente os estudantes que estão concluindo o ensino médio em escolas da rede pública. São automaticamente isentos do pagamento. Então, concluintes do ensino médio em escolas da rede pública são automaticamente isentos do pagamento. No caso de vocês, que estão no segundo ano e que estão apenas com possibilidade de fazer o Enem para treinar, e aí é muito interessante que faça, na verdade aí vocês teriam que pagar, terão que pagar, mas é bem interessante que vocês façam esse esforço e façam o Enem para testar, para poder ver as suas habilidades, poder ver suas competências lá e quando for a Vera, né, fazer a coisa lá sem tanto nervosismo, sem tanta surpresa. Beleza? Ok, acabou o Enem, vou passar aqui então para a nossa aula 1. Aula 1 da segunda unidade. E o nosso tema é um tema para lá de bacana, para lá de legal, para a gente poder entender a formação das sociedades. Estratificação e mobilidade social. Copia aí rapidinho. Vamos lá. A professora Oyama vai botar no chat e aí vocês copiam lá, tá bom? Beleza, então vou passar. Os nossos objetivos da aula de hoje: compreender as inter-relações existentes entre as formas
entre formas de estratificação social e identidades culturais. Compreender as inter-relações existentes entre formas de estratificação social e identidades culturais. Beleza? E para não variar, eu sempre começo com música, né? Então a gente dá uma frisada aí, diretor. Vamos lá? Eu vou botar aqui a nossa música de hoje. Ok. Pronto, galera. Aí, bacana aí, Gilberto Gil. Gil que vem ao longo desses anos todos na mídia, sempre fazendo sucesso. A gente estava aqui lembrando que ele já foi vereador, ele já foi ministro, né? Gil que está sempre ativo aí na política, sempre participativo e sempre nos brindando com música como essa, né? Que na verdade é um primor assim de letra e tal. E aí eu já trago para vocês uma questão, uma interatividade e espero que vocês me ajudem aí. Associe a letra da música ao que você entende por estratificação. Vamos ver aí se vocês conseguiram acompanhar por estratificação. O pessoal de Barra Corralinho está dizendo aqui o seguinte: esse modelo foi criado por Frederic Lepley, um engenheiro de Minas. Isso aí não tem nada a ver com a gente não, Emma. Tem? De engenheiro de Minas que comparou os estratos do relevo e do solo com as diferentes camadas sociais. É como os indivíduos são classificados em estratos sociais, camadas sociais, e como ocorre a mobilidade de um estrato para o outro. Ah, sim, tá. Então o pessoal de Barra Corralinho já antecipou o tema e já está fazendo, na verdade, uma pesquisa prévia, trazendo para a gente aqui a informação sobre o que a gente chama de estratos sociais. Bacana, pessoal. Exatamente. Eu comecei a ler e achei que não tinha a ver, porque às vezes fica resíduo de uma aula para outra,
né? E a gente, às vezes, se atrapalha. Mas bacana aí. Será que vocês conseguem associar? Deu para entender a letra da música? Professora Ema, dá para dar uma pesquisada aí na letra da música, botar um trechinho aí no chat para o pessoal acompanhar? Né? Veja aí, associe a letra da música ao que você entende por estratificação. Eu vou seguir aqui, e aí, enquanto que vocês já vão copiando aqui o nosso slide, ao nosso querido mediador, eu peço a gentileza de já dar um print aí nessa tela, nas telas que são para copiar, para a gente também não perder muito tempo copiando, né? Então dá um print aí na tela e os alunos que estão aí, que querem copiar, vão adiantando esse processo, né? Fazendo essa cópia rapidinho. Quem perder o tempo, a professora Ema vai colocar no chat também, certo? Então procura lá no chat que vai encontrar e aí copia. Mas aí copia rapidinho aí para a gente dar esse adianto na aula. Estratificação social, classificação das pessoas em grupos com base em condições socioeconômicas comuns, conjunto relacional das desigualdades com as dimensões econômica, social, política e ideológica. Né? Como o pessoal de Barra Curralinho colocou, essa ideia de estratificação social, né, vem, na verdade, dos estratos, das camadas, né, das camadas sociais, que surge dessa analogia com a questão do solo, né, dos estratos da terra e etc. e tal. Então, vem a partir daí, dessa questão da analogia das camadas da terra. Né? Então, esses estratos sociais, eles separam, eles não são só sociais, mas são políticos também, ideológicos, né? Trazem essas dimensões econômica, social, política e ideológica. Esses estratos sociais, eles nos diferenciam dentro da própria sociedade. Eles nos trazem essa ideia da diferenciação dentro da própria sociedade. Frisa a tela aí, diretor, enquanto que eles estão copiando. Dentro da estratificação social, quando as diferenças levam a um status de poder ou privilégio de alguns grupos em detrimento de outros, isso é chamado de estratificação social. É um sistema pelo qual a sociedade classifica categorias de pessoas em uma hierarquia. Então, a estratificação social, ela nos traz essa ideia de diferença. Ela nos traz essa ideia de que estamos em lugares diferentes, né? É interessante porque essa estratificação social, a partir de um determinado momento, ela sempre existiu. Pronto, eu não gosto de deixar muito no slide, não. Mas vou deixar um pouquinho para vocês copiarem. A partir de um determinado momento, ela sempre existiu. Sempre houve essa diferença. Mas é bom chamar a atenção que a partir da revolução tecnológica, a partir da revolução industrial, essa estratificação social, ela ficou muito mais perceptível, muito mais visível, muito mais notável. Né? A gente pode perceber muito claramente as pessoas que são de classes e camadas sociais diferentes. Né? E aí tem uma coisa que eu acho muito bacana, viu, Ema? Que é assim, antigamente o pessoal falava assim, que o importante era você ser, né? Depois, o importante, depois da Revolução Industrial, desse mundo de consumo, o importante é você ter, né? E agora, no século XXI, essa concepção mudou. Então, dizem que o importante é você parecer ter, né? Então, é interessante isso, porque muitas vezes a gente quer configurar de um lugar social que a gente não pertence, né? Então, parece que esse rótulo a gente carrega aqui na testa, né? Dizendo exatamente de onde é, porque todo mundo sabe qual é a sua camada social, qual é o seu extrato social, né? Eu estava conversando isso exatamente com os meus alunos
aqui da periferia, e eu estava dizendo isso, parece que tem escrito favela na testa da gente. Por mais que a gente se arrume bonitinho e tal, parece que esse rótulo nunca sai, né? Pronto, beleza. Eu vou seguir aqui, porque a aula tem mais coisa muito bacana aí para a gente discutir. E eu vou falar sobre essa questão da estratificação social, sobre os princípios dessa estratificação social. Um dos primeiros princípios é uma característica da sociedade e não simplesmente um reflexo das diferenças individuais. Então perceba uma coisa que é importante nesse sentido, é que não é uma diferença individual. Volta a câmera para mim aqui, diretor, que aí a gente já vai entendendo melhor isso. Essa questão dos estratos sociais, né, não é uma diferença minha e a da professora Ema, né? Nós pertencemos ao mesmo extrato social, né? Nós pertencemos ao mesmo grupo social, né? Isso, na verdade, não é uma diferença individual, né? Eu não me diferencio da professora Ema individualmente. Na verdade, a professora Ema, ela é de outro extrato social. Eu que estou querendo, na verdade, fazer parte do extrato social dela, né? Porque ela é rica, ela é filha de latifundiário e tal. Mas ela é uma pessoa muito humilde. Ela está dando risada aqui, eu não sei porquê, né? Então, ela é uma pessoa muito humilde. E aí fica parecendo, na verdade, que ela pertence ao mesmo grupo social que eu pertenço, mas não é verdade, né? Então, não é uma questão individual, mas é uma questão da sociedade. É uma questão de grupo, é uma questão de pertencimento, certo? Vamos para o segundo tópico aqui do slide. Vira aí, diretor. Sim. A estratificação social continua de geração para geração. Essa parte aí é que eu acho perversa, né? Essa coisa da manutenção da estratificação social é que eu acho muito perversa, né? Porque é aquilo que a gente costuma falar, né? Que o rio só corre para o mar. Quem é rico faz mais dinheiro, quem é rico tem condições de perpetuar a sua riqueza. E quem é pobre tem todas as condições de perpetuar o seu lugar social, né? Isso não é impossível de mudar. Volta a câmera para mim, por favor. Isso não é difícil de mudar. Não é difícil, não, mentira. Não é impossível de mudar, é difícil, né? Não tem aquela coisa do esforço pessoal, da meritocracia, isso não existe, né? Acontece que as pessoas precisam de alguma condição para mudar de classe social. As pessoas precisam ter algum respaldo para fazer essa mudança. Hoje, quem proporciona essa mudança é a educação. Mas para vocês percebam, para uns parece muito mais fácil ter educação e para outros parece muito mais difícil ser educado, né? Perceba que para alguns de vocês tiveram que vir da zona rural, esperar o ônibus passar, enfrentar um caminho longo para chegar aí e tal. Então estão numa sala de aula assistindo uma aula à distância, né? Então tem todos os percursos e os percalços que pode haver para impedir, na verdade, uma excelente educação. Na verdade, a gente está aqui fazendo um esforço imenso, né? Tanto a gente como vocês, para que esse movimento seja revertido. Mas o que há nessa estratificação social é uma perpetuação, é uma tendência de perpetuação de lugares sociais, né? Então, isso fica muito claro para a gente, por exemplo, quando a gente observa principalmente as meninas nas zonas periféricas, nas favelas, por exemplo. As mães começaram a trabalhar muito cedo, né? Tiveram filhos muito cedo, né? E por isso não puderam estudar, abandonaram o estudo, e as suas filhas acabam também tendo que trabalhar cedo, acabam também tendo filhos muito cedo e acabam abandonando os estudos.
E assim você tem uma perpetuação, você tem uma continuidade das pessoas na mesma camada social. Barra está dizendo aqui, igual a música onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o que de baixo desce. Exatamente, essa música é das meninas, né, do grupo, um grupo de axé que tinha aqui, né, e que, por um acaso, a minha cunhada era uma das meninas, né, então eu estou dando risada por isso, porque me veio aqui a memória das meninas aqui. Então a minha cunhada, ela era das meninas, por isso que eu tô rindo, né? Então essa coisa, quem é rico, continua ganhando dinheiro. E quem é pobre tem toda uma dificuldade de mudar de camada social. Ok? Vamos seguir então, vamos seguir aqui nos slides. Vamos lá, estratificação social, princípios. É universal, mas é variável, né? Então, essa camada social, ela é universal. Pobre é pobre em qualquer lugar, mas existem níveis de pobreza, né, que são variáveis, né? O item 4 aqui envolve não só a desigualdade, mas também as crenças, né? Então, é a forma como você se percebe, como você acredita, como você está ali representado. Né? Beleza, então. Então, olha a professora aqui se esforçando, coitada, para explicar aqui as classes sociais no Brasil, que são divididas em letras A, B, C, D, E, né? E olhe se não existe mais para lá. Beleza? A estratificação social continua de geração em geração. Esse é o segundo princípio. É o princípio da continuidade, né? É um princípio que leva as pessoas a continuarem na mesma classe social. Ok? Era isso só? O terceiro é universal, mas é variável, ou seja, pobre é pobre em qualquer lugar, mas pode variar. Oyama, se quiser explicar isso melhor também, se quiser pode. Envolve não só a desigualdade, mas também as crenças, o lugar que cada um acredita. E aí é bacana também ouvir a fala de uma outra pessoa. Fala, Oyama. César, meninos e meninas, olha só, o segundo princípio... Oyama, peraí, deixa eu só dizer. Gente, a gente se diverte dando essas aulas para vocês. A gente curte muito, por isso que a gente dá risada. E não é, Oyama? E a gente também tem uma interação bem bacana, viu? Eu e o professor César. Então, na verdade, ele gosta já de me perturbar, de me pirraçar. Então, isso já vem dele. Mas não tem problema, não. Um dia eu converso com a esposa dele e ela se vinga por mim. Gente, então, quando a gente está falando dessa questão da estratificação social dos princípios, o segundo princípio que o Bastil perguntou é o princípio da geração, que passa de geração para geração. Por exemplo, quem é filho de Hermínio de Moraes vai ser rico a vida inteira, né? Então, é o segundo princípio. Vai ser difícil ele ser pobre, a não ser que ele perca tudo através de uma mobilidade social, mas isso é muito raro, tá? Então, é o princípio de uma geração para geração. A segunda é algo universal, mas variável. O mundo inteiro existe essa estratificação social, é algo universal, mas a variável é de região para região. Por exemplo, os hindus, a Índia, existe o sistema de castas. No Brasil já é camada social. Então, essa estratificação social, um princípio, é que ela vai existir em todas as sociedades, só que variável. Em cada sociedade, esse princípio vai variar de geração, de tipo de estratificação. Pode ser caixas sociais, vocês vão ver isso que César vai explicar para vocês. Pode haver mobilidade social, pode ser classe social ou os estamentos. E ali, o quarto em princípio envolve não a desigualdade, mas também crenças. Ou seja, eu sou rico porque Deus quis que eu seja rico. Eu sou pobre porque essas questões religiosas estão envolvidas aí também nesses princípios, né? Então,
Weber fala muito bem isso através dos princípios do livro A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Então, tudo muito pensado, tudo muito bem colocado para as religiões sempre representar os modos de produção, inclusive eu ser rico ou ser pobre por merecimento de Deus ou não. Entendeu? Então, esses são os 4 princípios que geram a estratificação social. Tá bom? Tudo bem? Qualquer coisa eu tô aqui. Daqui a pouco eu volto pra gente conversar melhor. Pode seguir, César. Pronto, show de bola. Aí eu acho que fica bem claro, né, Oema? Fica bem bacana aí, porque às vezes uma outra pessoa explicando também a gente já chega lá mais fácil. Vamos ver aqui essas estratificações sociais, as formas, né? Eu tenho a forma econômica, que é a posse de bens materiais. Então, uma das formas de estratificação é através da posse de bens materiais. Quanto mais bens ou menos bens, eu pertenço a essa ou aquela classe. Eu tenho a estratificação política também. E aí já não envolve, na verdade, a questão dos bens materiais, mas sim do poder na sociedade, né? Professor, como é isso, por exemplo? Por exemplo, lá na Idade Moderna, você tem os nobres, né, que têm um poder maior, né, do que os burgueses, por exemplo. Mas os burgueses tinham mais dinheiro do que os nobres. E mesmo assim, os nobres tinham mais poder, porque era um outro sistema. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. E você tem o profissional, né, que são graus de importância dos profissionais na sociedade. Como os egípcios, por exemplo, que eram classificados pela profissão. Então você tinha os escribas, você tinha os sacerdotes, você tinha os soldados e assim sucessivamente. A gente vai ver isso também daqui a pouco, ok? Outra coisa, gente, só lembrando essa questão da estratificação social de formas, quando a gente fala da econômica, alguém me perguntou aqui, Kátia, os bens materiais, né? Então, são os bens, a política, a questão do poder. E a profissional, César está falando da questão dos egípcios, mas tem também o Brasil. O médico, gente, aqui no Brasil, porque na minha concepção, doutor é aquele que faz doutorado. É aquele que vai para a universidade, estuda, faz o mestrado, depois faz o doutorado. Esse sim é considerado doutor nos países desenvolvidos, né? Aqui não. Se formou em médico, o doutor. Então, existem algumas profissões no Brasil, por exemplo, que são o top. Então, meu filho fez vestibular para medicina, meu filho fez vestibular para direito. Esquecem que as outras profissões são tão importantes quanto, né? Então, a gente dá esse valor também a algumas profissões. Mas isso é história, futuramente vocês vão estudar isso, mas é só mesmo para vocês entenderem que aqui no Brasil, essa estratificação social também se dá por conta das questões profissionais, tá bom? Emma, você me fez lembrar agora uma situação que eu vi, uma conversa, uma mãe conversando com a outra, e exatamente uma mãe estava gabando o filho, porque o filho tinha se formado em medicina e tinha ido atuar no interior, porque no interior ele acaba ganhando mais, tal. E a outra dizendo que o filho tinha feito um curso de engenharia, mas tinha parado porque estava trabalhando no porto. Aí a mãe diz assim, que pena, né, você e tal. Ela disse, que pena, meu filho está ganhando, a profissão é prático. É um cara que ganha uma fortuna, ganha uma nota lá, é muito rico, né, e chama prático. Eu não sei exatamente o que é que faz. Ele está assim, microfone. O prático, gente. O meu sonho de consumo era ser prática, né? Ele estaciona os navios, é uma responsabilidade muito grande. Engraçado que os práticos aqui em Salvador moram nos edifícios mais caros que é ali na Vitória e eles vão trabalhar de lancha, César. Então,
Então, esse filho dessa senhora realmente é multimilionário. Agora, se faz concurso para ser prático, geralmente são engenheiros, são pessoas que têm capacidade, são muito inteligentes, não é qualquer um, assim, querer ser prático. Se fosse assim, a professora Oyama seria prática, mas não, é muito difícil. Tem que conhecer cartas náuticas, uma série Mas é uma profissão bem bacana. Eu acho que o salário é 70 mil reais por mês. Mas é essa questão do status, Oyama, é a questão do que você tinha colocado aqui em relação ao status profissional. Né? Às vezes, você falar que trabalha no porto, né, o que é que você faz? Estaciona o navio. Você fala, coitado, meu Deus. Né? Então você vai pensar, e você pensa um médico, você diz, poxa, é um médico e tal. Gente, mas vamos seguir que a aula está imensa e é bem bacana, os temas estão bem legais aqui. Bom, eu tenho também a estratificação social a partir de tipos. Eu tenho as castas, que eu vou falar para vocês, os estamentos e as classes sociais. Né? Então, eu vou explicar para vocês o que é cada um desses itens aqui. Eu tenho os tipos de estratificação social. No nosso caso, nós somos de classes sociais. Às vezes, nas aulas de história, e aqui vocês vão copiar rapidinho aquele aviso para os nossos amigos mediadores, darem aquele print, a professora Oyama vai colocar aí no chat, né? Então, nas aulas de história, muitas vezes, os alunos têm dificuldade de entender por que um grupo tem dinheiro e não é importante, e por que um grupo que não tem dinheiro é importante, coisas desse tipo assim. Né? Não é o caso das castas, né? É o caso mais lá dos estamental. Né? Nas castas, as castas são mais ligadas aos sistemas tradicionais. As castas são hereditárias, ou seja, são passadas de pai para filho, né? Ou social de estratificação, que divide as pessoas em grupos de acordo com a sua posição social. Né? Essa questão das castas, ela ficou muito mais clara, muito mais evidente com a novela Caminho das Índias. Né? Então, aí, quem estava assistindo, inclusive estava passando aí a professora Oyama, que fica de tarde em casa assistindo novela, ela assistiu de novo pela 3ª ou 4ª vez Caminho das Índias. Estava passando aí. E aí as castas ela ficam muito evidentes. Bom, o pessoal lá de Quinjing está falando o seguinte: eu também acho que medicina é uma profissão belíssima, assim como o de professor, enfermeiro e todas as outras, mas a base de todas é o professor. Eu agradeço, acho muito legal essa coisa de... o professor ele tem que ser de fato valorizado, ele tem que ser... É uma profissão muito importante. Ele tem que ganhar mais, porque ele precisa de mais tempo para estudar, mais tempo para preparar o material, né? Ele não pode estar em vários lugares. Eu acho bem bacana isso também. Mas acho que todas as profissões são muito importantes. Médico, eu digo sempre assim, o professor, eu trabalho com a turma de 40, 60, 50 de pessoas saudáveis e alegres. O médico, ele trabalha com um só, triste, né, e doente. Né? Então, eu não sei se eu trocaria um pelo outro, né, mas cada um com a sua importância. Né? Vamos lá. Vamos ver essa pirâmide social da Índia, né, no sistema de caixas. Eu tenho os brahmanes, os charitas, os kshatriyas, os vakayas e os surdas. E eu tenho os dalits, por fim. A minha pronúncia não... Aqui fica mais claro, ó. Sudras. Os brahmanes são os religiosos, nobres, professores e sábios. Eles são o topo, né? São quem está a classe mais privilegiada dentro no sistema de caixas na Índia. Né? Existem outras caixas que não são as caixas. A casta indiana é apenas um exemplo.
Os Kshatriyas, que são os militares políticos, né? Eles fazem parte da segunda camada. Os Vaishyas, que são agricultores, comerciantes e artesãos. Sudras, que são os camponeses e empregados. E os Párias ou Dalits, né? Párias e Dalits, que são sem castas, né? Isso daqui é a escória da sociedade, né? Não representa absolutamente nada. Na imagem a gente tem aqui uma imagem que representa bem essa divisão social dentro do sistema de castas da Índia, tá? E aí aqui é o lugar social de cada um. Olha só, gente. A divisão de sistema de castas, né? Na Índia é bem bacana. Eu tô pedindo a César para explicar um pouquinho para vocês, é porque eu gosto bastante dessa questão das castas. E aí a gente acaba entender, fica mais fácil. Veja essa imagem. Volta aí, por favor, César. Essa imagem. Alguém tá me perguntando qual é o nome desse senhor que está sentado aí. Aí é o Deus que é o Deus indiano. Esqueci o nome dele. É o chefe, né? É como se fosse o nosso Deus, não. Né? O Deus esqueci o nome do Deus. Esse é um Deus indiano, é como se fosse um Deus nosso, né? O nosso Deus que está lá em cima, supremo. Então, voltando à imagem, você preste atenção que cada lugar representa uma parte do Deus. Brahmanes, religiosos, nobres, professores e sábios. Esse está na cabeça do Deus. É a casta mais importante da Índia. Isso, essa é a slide. É a casta mais importante da Índia. Ganesha, obrigada, Ganesha, Deus Ganesha. Observe que os Brahmanes estão na cabeça do Deus Ganesha, porque onde está a sabedoria? Nós, César, se nós fôssemos indianos, nós seríamos Brahmanes, porque onde está a sabedoria? Os sábios, os religiosos, os nobres ficam aí na cabeça dos deuses, do Deus Ganesha. Os Kshatriyas são os militares e políticos, que são a força da sociedade. Então está nos braços, preste atenção que os Kshatriyas estão nos braços do Deus Ganesha, onde está a força de uma sociedade, que são os militares para a guerra e os políticos, né? Os Vaishyas, agricultores, comerciantes e artesãos. Se você observar, esses Vaishyas estão nas pernas, nos pés onde está o trabalho mesmo do Deus Ganesha. Os Sudras, camponeses e empregados, já estão nos pés, já estão embaixo. Então, praticamente, os Sudras são aqueles que fazem tudo, é aqueles que trabalham de fato. E os Párias e os Dalits são os sem castas. São aqueles que a poeira do Deus Ganesha não é ninguém. É aqueles que fazem o serviço que ninguém quer fazer. Por exemplo, mexer com mortos. Então, a casta na Índia é muito forte, é muito presente. E está tudo relacionado à questão religiosa, à questão de crenças. Tá bom? Vamos lá? Sabe tudo de mitologia indiana. Vamos nessa. Aí eu tenho, já pra gente entender mais, eu tenho um videozinho sobre o sistema de castas. Castas em 4 qualidades vigentes. Brahmanes, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, essas são as principais castas da Índia, sem contar com os Dalits, que não pertencem a nenhuma casta e estão abaixo da pirâmide social. Mas como o Andrezinho já disse, ninguém melhor do que o elenco de Caminho das Índias para explicar tudinho pra gente. Essa divisão social existiu por 7.000 anos, hoje ela é condenada, mas nós sabemos que existe. Lá eles falam que não, aí você conversa um pouquinho mais, espreme daqui, espreme dali. No fundo. Aí eles falam, tem. Da sua boca, o Brahma tirou os Brahmanes, que são os sacerdotes, os professores. Os Brahmanes dizem que você tem na vida 3 etapas a cumprir. A primeira, nascer, tomar conhecimento do mundo, se relacionar, tomar conhecimento de tudo. O segundo, exercer e aprender. E a segunda, transformar o aprendizado em conhecimento. A terceira, transformar o conhecimento em sabedoria. E depois de ter ganho dinheiro, ter conhecido os prazeres da vida, abrir mão de tudo, ir para as montanhas
e ao nirvana. Depois dos Brahmanes vem os Kshatriyas, não é isso? Eles são o quê? São os políticos, porque não tem isso na novela ainda, São né? os protetores, né? São os soldados, são pessoas que protegem políticos, é isso mesmo. Dos braços nasceram os Kshatriyas, que são os políticos, governantes, os militares. Bom, Ricardo Tosi é um Vaishya, é isso? Eu sou um Vaishya. O Vaishya. que vem a ser Vaishya? É a terceira casta. É a casta que, segundo a mitologia, nasceu das coxas do deus Brahma. Brahma tirou de suas coxas os Vaishyas, os comerciantes, aqueles que fazem a riqueza, a prosperidade. É da onde vem o dinheiro mesmo, porque os outros ficam pensando, ficam conversando, a gente vai trabalhar. Então na novela tem muita cena dos Vaishyas trabalhando, ralando, vendendo. Olha o bordado. Nossa, que riqueza! Bom, depois dos Vaishyas tem os Shudras, é isso, Paulinha? Isso, são os Shudras, que é a última casta, que são os pés do Brahma. São aqueles que trabalham com os braços, com a força física, lavrando a terra, tirando água dos poços. Mas que é isso? Eles são geralmente quem? Os empregados, não é isso? Sim, são os empregados, são todas as pessoas que fazem serviços, que colocam a sociedade andando, né? E a maior parte da população são Shudras. Então, assim, se os Shudras não fazem os seus serviços, né? Os Brahmanes e os outros não Ninguém tem nada. 4 anos que eu não vejo meu marido. Ah, não se lastimem, mulher. Você comprou uma casa com o dinheiro que ele mandou, não comprou? Eu sei que se não fosse o trabalho dele, eu não tinha minha casa. E você teve na Índia, né, Paula? Como é que foi? Você viu essa divisão realmente? Lá existe isso? Existe. Existe, ponto final. Você nasce sabendo que é um Shudra, que é um Brahmane, e não existe discussão, não existe... Existe uma resignação. Você já vem daí, né? A tua mãe é um Shudra. Ninguém argumenta, ninguém quer trocar de caixa, todo mundo aceita o que lhe foi dado, é assim? É claro que deve existir situações, né, de romance, né, de uma casta para outra, mas não é aceito. Mas e os Dalits? Eles são a poeira que existe embaixo dos pés, Brahma. Cadu Pascoal faz o Hari, né, que é um Dalit, é isso? Isso, um Dalit e um intocável. O que significa isso? Explica pro pessoal de casa. Bom, os Dalits, eles não nasceram do deus Brahma. Ele, na verdade, é a poeira debaixo dos pés. Então, eles não são dignos de nada, né? Tudo quanto é coisas impuras são os Dalits que mexem com aquilo, com os mortos e tudo mais. É os Dalits. Não existem Dalits, Didi. Deus existe para todas as pessoas do mundo. A Vivi não sabe o que está dizendo. A Vivi fala assim porque nasceu sair. Maravilha, o povo de casa já está entendendo tudo depois dessa matéria, né, gente? E vocês fiquem ligadinhos e continuem assistindo. Caminho das Índias. Pronto. A professora Oyama assistiu essa novela várias vezes, por isso ela sabe tudo de cor, né? Então, tem todo essas nomenclaturas muito claramente. Vamos lá, vamos seguir aqui, que a nossa aula tem muita coisa. Acho que o vídeo deixou muito claro aí, o vídeo e a explicação da professora Oyama. Vamos lá, eu tenho mais um slide aqui para copiar. Então, rapidinho aí, dá aquele print. A professora Oyama vai colocar também no chat. E são 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavrinhas. É muito rápido aí, viu, galera? Bom, e temos também os estamentos. Esses estamentos, eles vêm de lá desde a Idade Média, passando pela Idade Moderna, muito próprio ali da Europa. Aquilo que eu falei para vocês em relação aos nobres, né? Em relação aos nobres, em relação ao povo, né? E aí você tinha também o clero, os nobres e o povo, né? Nos estamentos, na sociedade estamental, você praticamente não tem mobilidade social. A mobilidade social é muito pequena. Nesse caso aqui que eu estou falando, dos nobres, do clero e do povo, eu estou me referindo a uma sociedade onde só há uma possibilidade de mobilidade social, que é a mudança do povo para o clero e dos nobres para o clero, né? Então é uma mudança pequena, né? Porque o clero, na verdade, são os membros da igreja. Eles não são alimentados pelo nascimento,
né? E sim pelo ordenamento, ok? Então, é por isso a sociedade estamental, ela tem, na sociedade de casta, você não tem nada de mobilidade social. Na sociedade estamental, você tem uma pequena mobilidade social. Vamos passar? Beleza? E aí eu tenho aqui os estamentos. Eu tenho os reis e os imperadores no topo aqui dessa sociedade, né? São eles que estão mais acima, eles que comandam. Eles não se misturam. O rei, quem tem o sangue real, não se casa, não se mistura com quem não tem sangue real. Então aquela história do príncipe encantado que casou com a camponesa é mentira, tá? Nunca existiu. Eu tenho também o clero, que são os cardeais, os bispos, os abades, arcebispos, frades, monges, ou seja, pessoas ligadas à igreja, no caso, a Igreja Católica. Eu tenho também os nobres, que são os duques, condes, príncipes, cavaleiros, fidalgos. Esses aí também são importantes, né? E esses títulos são passados de pai para filho. Geralmente eles atuam como ricos comerciantes e banqueiros. Eu tenho, na verdade, também os servos, que são os lavradores, né? Com terras, artesãos, profissionais liberais, trabalhadores urbanos, jornaleiros, pobres e camponeses, né? Os nobres, eu falei dos nobres, eu falei dos ricos, comerciantes e banqueiros, que a gente vai chamar esses de burgueses, tá bom? Vamos seguir então. Bom, essa sociedade aqui, ela não é dividida pelo poder econômico, mas ela é dividida pelas honras e prestígio social, ok? Então, dentro dessa sociedade estamental, não há uma divisão monetária, econômica, mas de honras e prestígio social. Volta para mim aí, diretor. Um dos erros mais comuns quando se fala na Idade Moderna, Idade Média, e que se refere a povo, é em acreditar que povo é pobre, né? Esse sinônimo de povo e pobre, ele é um sinônimo do nosso tempo, do nosso momento, né? Ele não pertence, na verdade, à Idade Média e à Idade Moderna. Povo, na verdade, naquela época, designa uma classe, né? Que, na verdade, não tem a ver com o dinheiro, né? Porque dentro dessa camada de povo aí, também poderiam estar comerciantes, burgueses, banqueiros, né? Como eram os burgueses. A burguesia, ela tinha muita grana, né? Então, isso, inclusive, na época da Revolução Francesa, quando vocês forem da Revolução Francesa, vocês vão perceber isso. Essa burguesia, ela tem muita grana. Então, por isso, que ela vai, na verdade, brigar por uma condição melhor. Ela vai brigar por uma condição mais apropriada ao volume de riqueza que ela possui, tá certo? Então, beleza. É a própria Revolução Francesa que acaba com esse sistema de estamentos. Beleza, gente? Vamos seguir então aqui no slide. Eu tenho aqui, ainda deixando mais claro aqui para vocês, esses estamentos estão separados assim. Nobreza, eram os grandes proprietários de terras que também se dedicavam ao serviço militar. Clero, que eram constituídos por membros da Igreja Católica, que era formada pelo alto clero, médio clero e baixo clero. E servos, que era a maioria dos camponeses, trabalhadores que sustentavam a estrutura feudal, os homens não livres, né? Perceba que esse slide aqui, ele se refere à sociedade medieval, ele se refere à sociedade da Idade Média. Então, esse estamento que está posto aqui é o estamento da Idade Média. Na Idade Moderna, com o surgimento da burguesia e com o fim dos feudos, nós vamos ter esses servos mudando para povo. A gente chama servos, na verdade, que já inclui aqui a burguesia, né? Em povo, ok? Beleza, então. Eu tenho também aqui
o que a gente vai chamar de classes sociais. Vamos lá, vamos copiar rapidinho aí o conceito de classe social, né? Não vamos esquecer de dar aquele print. Formada pelos grupos de pessoas que têm status social similar segundo critérios diversos. Então, a classe social, formada por grupos de pessoas que têm status social similar segundo critérios diversos. Eu quero que vocês percebam que esse conceito ele já traz para a gente essa ideia de classe social, de grupo social, de classe social, de grupo social não, desculpe, de classe social, e ele estabelece diferentes critérios, né, diversos critérios. Um pode ser o econômico, o outro pode ser o político, o outro pode ser profissional, né? Então, como a gente já viu aqui. Então, classe social formada pelo grupo de pessoas que tem status social similar, segundo critérios diversos. A professora Oyama vai colocar no chat aí para vocês, ok? Eu tenho a questão das classes sociais e da mobilidade social. O que é isso? A classe social, a mobilidade social é a mudança, é a possibilidade de mudança de classe social. Agora, é bom que trazer para vocês a ideia de que mobilidade social não é só quando você muda positivamente de classe social, ou seja, quando você ascende na classe social, mas é quando você também pode ser rebaixado, pode ser diminuído. A professora Oyama estava falando de um milionário aqui e eu me lembrei de um outro milionário do Brasil que perdeu 95% de toda a sua riqueza e, no entanto, ele ainda continua mais rico do que eu, do que a professora Oyama e do que vocês, todos juntos, né? Então, 95%. Beleza, gente. O pessoal está pedindo para voltar o slide de classe social. Por uma questão de organização de aula, eu vou deixar para voltar nesse slide na hora da produção. Depois que eu colocar a produção, eu volto, aí vocês ficam tranquilos lá, certo? É o deslocamento ou mobilidade social, é o deslocamento ou movimento dos indivíduos dentro das estruturas de classes, camadas ou estratos sociais. Então é o que eu estou dizendo, é essa mudança desses indivíduos dentro dessas estruturas de classes, dessas camadas sociais, beleza? E aí tem uma foto aqui, eita Tião, roupa nova, comprei agora, agora eu sou classe média, né? É interessante isso porque a gente vai percebendo que a própria mudança de classe social, ela está relacionada com a aquisição de bens, porque a nossa camada social, a nossa sociedade, ela é uma sociedade de classes, né? Então, a gente está aí ligado a isso aí. Essa mobilidade social, ela pode ser horizontal ou vertical. Na mobilidade social horizontal, a gente muda a posição dentro de um determinado grupo, mas permanece no mesmo extrato social. A exemplo disso, temos o caso de morador que se torna síndico. Ele não muda substancialmente de renda, status ou poder aquisitivo, mas percebe-se de que a posição social dele é maior dentro da esfera simbólica por conta do cargo que ocupa. Ou seja, a pessoa continua na mesma camada social, mas ela é síndica, né? Por exemplo, aqui nesse exemplo. Volta a câmera para mim aqui. Oyama, por exemplo, ela é professora, eu sou professor. Nós somos membros de uma mesmo extrato social, mesma camada social, né? Pelo menos aparentemente aqui, né? Mas se Oyama for instituída vice-diretora aqui do CEMITEC, né? Ela não vai mudar de classe social, ela não vai ficar mais rica por isso, mas simbolicamente ela começa a pertencer a um outro nível, a um outro parâmetro de referência social, tá certo? Porque ela vai ser a vice-diretora, né? Então, vamos votar em Oyama para vice-diretora. E aí, perceba
ela não vai mudar de classe social, mas ela vai mudar o status dela, a simbologia dentro dessa mesma classe. Ok, gente? Beleza? Vamos seguir agora, vamos ver a mobilidade social vertical. O indivíduo ou grupo mudam de nível ou extrato social, por exemplo, uma pessoa que passa num bom concurso público e outrora era integralmente da classe C, pode deslocar-se para a classe B ou outra classe. Perceba? Eu tenho um caso de uma prima minha, ela se criou na roça mesmo, como a gente fala, na roça, tal, uma pessoa que estudou muito, ela passou no concurso para auditora fiscal e ela automaticamente ela muda de classe social, porque um auditor fiscal ganha bem legal, né, Ema? Então, ela muda de classe social. Então, há uma possibilidade dessa mudança de classe social vertical. Você começa com um pequeno negócio e, de repente, o seu negócio prospera, né, cresce, e você muda de classe social também. Né? E aí tem o caso também da galera que pode evoluir, né? Você estava sumido, passei uma temporada na classe C, mas já voltei. Que medo que isso aconteça, né, Ema? Sem dúvida. Vamos ver mais um pouquinho sobre mobilidade social. Um estudo comparando a mobilidade social entre países desenvolvidos descobriu que 4 países com menor elasticidade de renda entre gerações, ou seja, a maior mobilidade social, eram Dinamarca, Noruega, Finlândia e Canadá. Né? Isso aí só mesmo de curiosidade para vocês. Eu já quero ir para as referências. Na verdade, eu estava colocando ali as curiosidades, mas o nosso tempo já estourou. Eu vou passar aqui as referências para a gente, né? As nossas referências. E nós vamos fazer, né, gente? Foi bem bacana a aula de hoje. E vocês viram o que é estratificar, né? O que é estratificação social. Estratificar, gente, é dividir. É dividir, como bem falou todos vocês e professor César, dividir as classes, dividir a população em estamentos ou em castas ou na própria classe social. Então, estratificar é cristalizar, é sedimentar, é dividir, né? Dividir a sociedade. E aí, a gente viu a questão da estratificação e quais são os tipos de estratificação. Vimos 3. As castas, que concorrem com mais comumente na Índia, que está dividida em brahmanes e shudras, em dalits, etc. Vimos os estamentos, que aconteceu na Idade Média, e vimos as classes sociais, que veio com o capitalismo, e é o que acontece no Brasil. Vimos também a mobilidade social. Nas classes sociais existe a possibilidade de mobilidade social. Eu, professora Ema aqui, sou professora do Estado, estou no bolão da Mega Sena, ganho na Mega Sena, sou uma nova rica. E aí, de repente, estou virando uma milionária, uma mobilidade social. Mas existe uma mobilidade social também para menos, né? Como vocês viram, um multimilionário que perdeu 95% da sua riqueza, que hoje está na classe média, tá? E aí a gente viu, quer dizer, ainda é milionário, ainda é rico, mas tá bem, né? Tá bem menos. Então a gente observa que existe a mobilidade social para cima e para baixo. Então é isso, eu passo a bola para o professor César, desejo a vocês boa semana e até a próxima aula. Pronto, galera. Então, nossa aula mais do que completa com essa explicação da professora Ema, né? Eu espero vocês na próxima aula. Até breve. Até a próxima aula.